Muita paz, nossos prezados amigos e demais companheiros interessados nos estudos da ciência do Espiritismo. O nosso programa hoje é Encontro com o Espiritismo, que estuda o Livro dos Espíritos no tema específico o sono e os sonhos, na questão ou a partir da questão 400 desse Livro dos Espíritos. É uma continuação ao programa anterior, que nós colocamos o sono e o sonho e o Livro dos Espíritos. Este é o mesmo programa número 2. E na questão 400, que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Houve um probleminha no programa, na internet, no programa anterior, mas nós logo consertamos e estamos voltando com a continuação dele. Kardec pergunta aos espíritos superiores: o espírito encarnado permanece de bom grado, quer dizer, satisfeito, no seu envoltório corporal? Quer dizer, a pergunta é esta: nós somos espíritos reencarnados. Quando estamos reencarnados, o espírito permanece de bom grado, nós gostamos, ficamos satisfeitos, felizes em estarmos nesse corpo material? Essa é a pergunta. Uma vez que o espírito reencarnado é um preso na cadeia. Com a morte, esse preso se liberta da cadeia. Então a pergunta é esta: o espírito encarnado que somos nós, na cadeia do corpo, permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Nós repetimos para melhor informação e gravar no cérebro. E o espírito superior responde: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. É como se perguntar a alguém que está preso se ele está gostando de estar na prisão, vendo o mundo quadrado pelas grades da prisão. É a mesma pergunta. Aí o espírito continua: o espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quer dizer, tanto mais deseja se ver livre desse corpo material, que é uma prisão, quanto mais grosseiro é o corpo. Quanto mais grosseiro é o nosso corpo material, mais nós desejamos nos libertar desse corpo material, que é uma prisão muito grosseira. E na questão seguinte, que é a 401, Kardec volta a perguntar: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Quando nós dormimos, qual é a função do sono? O objetivo do sono? O objetivo do sono é liberar a alma, condicionalmente, liberar para depois a alma voltar ao corpo. Então Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo repousa? A alma precisa de repouso? Aí o espírito responde: não. O espírito jamais está inativo, tanto na matéria, quando estamos na matéria, como fora da matéria. A alma, o espírito, nós estamos sempre em atividade, porque o corpo é que precisa de repouso, mas não a alma. Aí ele continua: durante o sono afrouxam-se os laços que prendem a alma ao corpo. E não precisando este, quer dizer, o corpo, então, da presença da alma, a alma, o espírito, se lança pelo espaço, porque o espaço é livre para os espíritos desencarnados. Eles só estão presos quando estão na matéria, que é o nosso caso aqui na Terra, porque estamos reencarnados. Aí ele diz: ele, o espírito, se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos, porque todos estão na outra dimensão e não estão mais presos pelos laços da matéria. Na questão seguinte,
Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como é que a gente pode julgar? Como é que a gente pode saber da liberdade da alma, da nossa alma, durante o sono material? Aí o espírito responde pelos sonhos. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que do estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o seu futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos. E ele continua: espíritos quer deste mundo e quer do outro mundo espiritual. Ele está dizendo aqui na resposta que quando a gente dorme, o espírito da gente, nós somos espíritos, mas saímos do corpo e entramos em relação mais íntima, mais direta com as almas dos mortos, que eles estão na liberdade. E então viajamos no espaço, porque temos o espaço livre, recordamos nesses instantes fatos de outras existências, convivência que tivemos em outras encarnações, e também entramos em relacionamento, não é, com espíritos que ainda estão aqui na matéria durante o sono. À noite todo mundo dorme, o corpo da gente está dormindo, mas o espírito está fora. Então é muito comum nós termos os sonhos com pessoas que estão aqui ainda na Terra, porque eles estão dormindo, seus corpos estão dormindo e seus espíritos estão fora daquele corpo, andando no mundo espiritual. Então é frequente a gente visitar pessoas em qualquer parte do país ou em qualquer parte do planeta Terra e até em outros mundos e outros planetas, porque temos amigos, parentes em outros mundos, porque muitas vezes nós já viemos de outro mundo habitar aqui na Terra. Aí durante o sono a gente sai e visita essas criaturas e somos visitadas por elas e até mesmo por pessoas que estão dormindo aqui na Terra. Então isso é o que nós sabemos e é fácil a gente julgar que saímos do corpo, como é a pergunta de Kardec, pelos sonhos. Porque quando nós voltamos para o corpo, a gente se lembra de alguma coisa, às vezes a gente não se lembra, mas não deixou de sonhar. E às vezes tem pessoas que têm lembrança do que viu do outro lado da vida, com quem conversou, com quem esteve, as relações que teve no mundo espiritual. Então o Espírito diz aqui, continuando, olhamos para o relógio porque ele é muito materialista. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, é o que a gente mais ou menos às vezes diz. Um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É frequentemente uma recordação, o sonho, é frequentemente uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o teu corpo dormindo, teu espírito trata de quebrar essas algemas, esses grilhões do corpo e trata de investigar no passado teu, relembramos as encarnações passadas, e no futuro. Pobres homens, diz aqui o Espírito, aumentando os conhecimentos, pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Quer dizer, é comum, é o que o Espírito está dizendo, é comum a gente, toda noite quando for dormir, a gente se liberta do corpo, da matéria, e entra em contato com os espíritos desencarnados, viaja para outros mundos, para outros planetas, ou conversa ou visita pessoas aqui que estão ainda na matéria, como nós acabamos de comentar. Nós temos contato com outras pessoas aqui, visitamos pessoas que estão aqui no mundo e elas também nos visitam. Aí o Espírito está dizendo aqui que isso é muito comum e a gente ignora essas coisas tão comuns que ocorrem na vida da gente. Aí o Espírito continua, nada sabeis responder
a estas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que é que nós fazemos? Quem nós visitamos? Somos visitados por quem? Não é? Olha que coisa mais simples. Quando nós dormimos, que são os sonhos? Essa é a pergunta que nós sempre fazemos. Ora, o sono, acrescenta aqui o Espírito, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Nós saímos do corpo e estamos condicionados a voltar para ele. E aí tem os sonhos. Quando dormes, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Então, durante o sono, nós recebemos muitas informações, muitas ajudas dos espíritos que são nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores. Mas também durante o sono, nós recebemos ideias, informações, assédio, não é? De espíritos obsessores nossos, espíritos viciados, que esperam que a gente saia do corpo para nos perseguirem, e muitos deles, de acordo com a afinidade de vício que eles têm conosco, para nos levarem a ambientes promíscuos, grosseiros, baixos, do mundo espiritual. Então, nós, durante o sono, temos esse contato tanto com os espíritos bons, que nos dão conselho, como com os espíritos maus e viciados, que também nos dão conselho para o mal. Conversam com esses espíritos bons e nos instruímos com eles, com os bons. Ora, trabalham mesmo em obras, nós que estamos aqui na Terra, quando saímos do corpo, trabalhamos mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Ele está dizendo aqui na resposta que muitas pessoas aqui no mundo, durante o sono, seus espíritos, iniciam obras no mundo espiritual. Grandes hospitais, grandes casas de saúde no mundo espiritual, arrebanham o espírito de médico, de enfermeiro, para trabalharem junto no mundo espiritual. E também estamos dizendo aqui que pela nossa desencarnação, que é a libertação definitiva, nós encontraremos essas obras que nós iniciamos enquanto estamos encarnados, quando espírito. Reiniciamos esse trabalho no mundo espiritual. Então, é muito importante o sono e os sonhos, conforme o Espírito está instruindo aqui na sua resposta. E ele continua, trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando volvem morrendo na Terra ao mundo espiritual. Já encontra lá essa obra, porque iniciam durante o momento de sono. Ainda esta circunstância é de maneira a vos ensinar que não deveis temer a morte. Muita gente tem medo da morte, mas toda noite nós morremos. Todas as noites nós morremos. Ele está dizendo aqui, é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias, quando dormis, morreis, como já dizia um santo. Isto, diz aqui o Espírito, pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar por longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições de outras encarnações que estão lá reencarnados, ou em busca de gozos, talvez gozos mais promíscuos, gozos mais inferiores, gozos mais baixos do que os gozos em que aqui tanto os espíritos se deleitam aqui na Terra, os reencarnados. Esses espíritos inferiores vão beber doutrinas ainda mais desprezíveis, mais grosseiras, mais ignóveis, mais funestas do que
as doutrinas que eles professam ou aceitam aqui na Terra quando estão reencarnados. E o que gera simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Então, nossos amigos, nossos irmãos, o Livro dos Espíritos aqui nos mostra, não é, a importância do sono e dos sonhos, porque todas as noites nós morremos e estamos condicionados a voltar ao corpo. Se durante o sono nós de alguma forma nós não voltarmos mais, então é porque temos que ficar no mundo espiritual, que é a casa dessa natureza. Mas esse assunto deixaremos para comentar aqui mesmo no Livro dos Espíritos, em outro programa Encontro com o Espiritismo, não é? Que aí já parte para o rompimento do laço do perispírito, do corpo espiritual. Aí a gente fica no mundo espiritual e não volta mais ao corpo. É o que explica os casos de pessoas que morrem durante o sono, morrem dormindo. Mas aí o Espiritismo vai explicar, nos explica, e nós só explicaremos em outro programa, porque nós estamos já em cima da hora. Muita paz, nossos amigos e companheiros, e voltamos a esclarecer, a confirmar que este programa é uma continuação do programa anterior, que é o sono e os sonhos. E nós indicamos o Livro dos Espíritos para nos esclarecer acerca da importância do sono e dos sonhos em nossa vida. Muita paz para todos e até o novo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz.